Você já parou para pensar no verdadeiro potencial de Minato Namikaze? O shinobi que se tornou uma lenda antes mesmo de se tornar Hokage e que dominou o campo de batalha com pura velocidade e inteligência. Mas será que ele poderia ter alcançado o nível de Hashirama Senju, o primeiro Hokage e o próprio deus shinobi, se Minato tivesse mais tempo? Ele realmente chegaria nesse patamar? Hoje vamos trocar uma ideia e analisar tudo sobre ele, desde os seus feitos mais insanos, até o que faltou para ele atingir o ápice do seu potencial. Minato é um dos personagens mais respeitados do mundo ninja, e isso não é à toa. Desde jovem, ele já demonstrava um talento absurdo, chamando a atenção de todos ao seu redor. Minato também desenvolveu Rasengan, aprimorou Hiraishin no Jutsu, e se tornou um estrategista impecável. Mas o que fez dele tão especial? E mais importante, ele realmente poderia estar no mesmo nível do Hashirama Senju se continuasse vivo? E para responder isso, a gente precisa analisar 3 pontos essenciais. Primeiro, os feitos do Minato e o que ele realmente conquistou em vida. Segundo, o que impediu ele de alcançar um nível ainda maior. E o terceiro, o que aconteceria se ele tivesse mais tempo de vida. Então se você tá curioso, segura aí porque essa análise vai ser completa. Mas antes, deixa o seu like e me fortalece se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos como esse. Então sem mais enrolação, bora ver qual o real nível que o Minato poderia alcançar dentro da obra. Minato não precisou de muito tempo para deixar sua marca na história. Desde jovem, ele já era considerado um prodígio, alguém com um talento tão natural que nem mesmo os ninjas mais experientes conseguiam prever até onde ele poderia chegar. Seu domínio sobre o Hiraishin no Jutsu, técnica do deus voador do trovão, fez dele um ninja praticamente intocável em combate. Minato não era apenas rápido, uma vez que ele moldava a maneira como a luta acontecia, surgindo e desaparecendo antes que o inimigo pudesse sequer entender o que estava acontecendo. E isso rendeu a ele o título de Relâmpago Amarelo da Folha, uma lenda que se espalhou por todas as nações ninjas. Graças às suas incríveis habilidades, muitos inimigos foram instruídos a fugir imediatamente ao vê-lo no campo de batalha, porque enfrentá-lo era uma sentença de morte. Mas o que realmente solidificou sua reputação foram suas proezas em combate. E querendo ou não, essa é uma questão muito interessante, então vamos explorar alguns dos feitos mais impressionantes do quarto Hokage. Transou nessa. A lenda do Relâmpago Amarelo na Terceira Grande Guerra Ninja. A Terceira Guerra Ninja foi um dos conflitos mais brutais da história, e Minato teve um papel decisivo para garantir a vitória de Konoha. Em um dos momentos mais lendários da guerra, Minato se viu forçado a enfrentar 50 ninjas de elite da Vila da Pedra, e embora não parecesse, aquele esquadrão era especializado e altamente treinado para missões de combate intenso, uma vez que até mesmo os ninjas da Vila da Folha, que conheciam Minato e suas capacidades, não acreditavam que ele pudesse vencê-los. Esses não eram ninjas comuns, e sim poderosos membros de uma unidade de elite de Wagakure, uma vez que o próprio Tsuchikage os escolheram em meio a vários outros shinobis que também acabaram caindo na guerra. Com a chegada de Minato e a derrota dos ninjas de Wagakure, as lendas sobre o Relâmpago Amarelo se propagaram ainda mais. O impacto dessa batalha foi tão grande que Onoki, o terceiro Tsuchikage, não teve escolha a não ser recuar e aceitar um tratado de paz. Isso significa que, basicamente, Minato acabou com a guerra praticamente sozinho, mudando o destino da Vila da Folha com sua velocidade, inteligência e estratégia. Esse feito por si só já mostrava que Minato estava em um nível muito acima da maioria dos Kages, visto que ele não era apenas um líder militar muito inteligente e estrategista. Minato era uma máquina viva dentro do campo de batalha. Mas os seus feitos não param por aí. A luta contra A e Killer Bee. Outro momento marcante na história de Minato foi o seu embate contra A, o futuro quarto Raikage, e Killer Bee, que já era Jinchuriki do 8 Caudas. Esse confronto aconteceu durante a guerra, e Minato provou que sua reputação não era exagero. O futuro Raikage A era um dos ninjas mais rápidos e poderosos de sua vila, e mesmo assim, Minato foi mais rápido que ele. Quando A tentou atacá-lo com toda sua velocidade, Minato desapareceu antes que ele pudesse tocar nele e apareceu atrás dele, pronto para finalizar aquela luta. E esse é um momento bem polêmico dentro da fandom de Naruto. Minato executou um golpe tão preciso que, até hoje, os fãs se questionam se Minato tinha a capacidade de acabar com aquela luta com aquele ataque.
Mas e aí, você acha que o Minato venceria o futuro Raikage naquele momento? Mas o mais impressionante foi a maneira de como ele lidou com Killer Bee. Enquanto Bee protegia seu irmão, Minato, com precisão absoluta, conseguiu marcar seu tentáculo antes que Bee pudesse sequer perceber. E ele só nota momentos depois, o que garantiu ao Jinchuriki do 8 Caudas uma única chance de se defender. E isso claramente prova que Minato não só superava os reflexos do Jinchuriki, como também previu todos os seus movimentos, algo que pouquíssimos ninjas conseguiriam fazer. Esse momento deixou claro que Minato era mais rápido que qualquer um dentro da aldeia da nuvem. Agora, se ele já era capaz de feitos assim na guerra, imagine quando teve que defender Konoha de uma das maiores ameaças de sua história. O ataque da Kyuubi foi sem dúvida um dos momentos mais caóticos que Konoha já enfrentou. A vila estava sob ameaça, não só da Raposa de 9 Caudas, mas também de Obito Uchiha, que havia assumido a identidade de ninguém menos que Madara Uchiha e possuía também o Kamui, sendo essa definitivamente uma das técnicas mais apelonas e poderosas do Mangekyo Sharingan. Minato teve que lidar com duas ameaças simultaneamente, Obito, que era intangível e podia se teleportar à vontade, e a Kyuubi, que tinha poder suficiente para varrer Konoha do mapa. E mesmo diante dessa situação, o que Minato fez foi impressionante. Primeiro, ele identificou e enfrentou Obito sozinho, percebendo que aquele ataque não era uma coincidência, mas sim um plano orquestrado. Minato superou Obito no próprio jogo dele, conseguindo marcar o Uchiha com Hiraishin, e em questão de segundos, desferiu o Rasengan direto em suas costas, forçando-o a recuar. Depois, ele teve que conter a Kyuubi, que estava destruindo a vila, e conseguiu transportá-la para longe da população com seu Hiraishin. Querendo ou não, Minato se viu forçado a tomar uma decisão difícil. Kushina estava debilitada, então Minato acabou selando metade da Kyuubi em si mesmo e a outra metade no Naruto. E o custo desse jutsu acabou tirando sua própria vida no processo, garantindo que a vila sobrevivesse àquele ataque feroz. E o mais insano dessa noite é que Minato fez tudo isso sozinho e praticamente desgastado, uma vez que ele estava contendo o selo da Kurama por todo aquele tempo para que Kushina tivesse um parto normal. Isso é algo que muitos haters acabam não levando em consideração, meio que para desmoralizar o personagem, o que não faz o menor sentido. Porque para pra pensar, enquanto muitos ninjas nem conseguiam chegar perto da Kyuubi, e isso inclui o terceiro Hokage, Minato estava lutando contra duas ameaças de nível máximo ao mesmo tempo e ainda conseguiu salvar a aldeia da Folha. E o que mais impressiona é que mesmo nessa situação extrema, ele nunca perdeu o controle, mesmo sem ter muito tempo de tela, o que tornou o Minato um dos personagens mais populares da fandom. Minato sempre foi extremamente calculista e sempre se manteve calmo, mesmo diante da morte. Mas aqui entra uma questão: se ele já era tão forte, por que não conseguiu evoluir ainda mais? Eu sei que você vai pensar que essa na verdade era a intenção do autor, e tudo bem, você está certo, mas isso não muda o fato de que o Minato poderia sim evoluir ainda mais. Minato era um prodígio absoluto, mas teve um grande inimigo que impediu sua evolução: o tempo. Diferente de ninjas lendários como Hashirama ou Madara, que tiveram décadas para desenvolver suas habilidades e explorar ainda mais os seus limites, pode-se dizer que Minato estava no auge de seu poder, mas ainda havia muito espaço para o seu crescimento. Minato criou técnicas incríveis, dominou Hiraishin como ninguém, mas ainda tinha habilidades inacabadas ou pouco exploradas. Se ele tivesse tido mais alguns anos de vida, o impacto disso no mundo ninja poderia ter sido gigantesco. Primeiro, ele dominaria o seu Rasengan, que querendo ou não estava incompleto. Um dos maiores feitos intelectuais do Minato foi a criação do Rasengan, uma técnica baseada na forma mais pura da manipulação de chakra. Minato se inspirou na Bijudama, o ataque das bestas com caudas, para criar um golpe que concentrava o chakra em uma esfera giratória destrutiva. E não se deixe enganar, embora Minato tenha levado 3 anos para desenvolver o Rasengan, ele não fica atrás de ninjas que dominaram essa técnica em semanas. Convenhamos, criar algo é totalmente diferente de dominar algo que já existe, lembre-se disso. Mas o maior problema, Minato nunca conseguiu completar essa técnica totalmente. A verdade que poucos sabem é que Minato na verdade queria adicionar o seu chakra elemental ao Rasengan, o que teria levado seus ninjutsus a um nível completamente diferente. O próprio Naruto, anos depois, conseguiu fazer isso ao criar o Rasen Shuriken, fundindo o seu Rasengan com o seu chakra do estilo vento. Agora imagine o Minato, que já era um dos ninjas mais inteligentes da história,
tendo tempo para aperfeiçoar essa ideia. Se ele conseguisse fundir o Rasengan com sua própria natureza de chakra, provavelmente sendo essa a liberação de relâmpago, ele poderia criar algo ainda mais devastador que o Rasen Shuriken. Eu acredito que o seu Rasengan teria a mesma habilidade do Rasengan do Boruto, com um grande diferencial na potência das duas técnicas. Seu Rasengan seria algo rápido, mortal e impossível de prever, e isso somado ao seu Hiraishin o tornaria um shinobi praticamente imbatível. E o mais assustador, Minato era um gênio utilizando o Hiraishin. Imagine um cenário onde ele se teleportasse e lançasse o seu Rasengan aprimorado antes que o inimigo pudesse sequer perceber. Mas o Rasengan não foi a única técnica que ele deixou inacabada. Minato não apenas dominava o Rasengan com perfeição e o Hiraishin, como ele também tinha a capacidade de usar o modo sábio. Isso significa que ele podia absorver energia natural e aumentar drasticamente suas capacidades físicas e sensoriais. E o maior problema de tudo isso é que ele nunca teve tempo de treinar o suficiente para usá-lo em combate, pelo menos não de forma eficiente, já que o próprio Minato afirma na guerra que nunca havia usado esse modo em batalha, exatamente por esse detalhe. Sabemos que o modo sábio do Monte Myoboku era incrivelmente poderoso. Jiraiya, que usava uma versão totalmente incompleta, já conseguia lutar contra vários caminhos de Pen ao mesmo tempo. Naruto, que dominou o modo completamente, chegou a enfrentar o próprio Kurama e alcançou um nível inimaginável. Agora pense no Minato, que já era incrivelmente rápido e estratégico, adicionando o modo sábio ao seu arsenal. Seus reflexos ficariam ainda mais absurdos, tornando-o mais rápido e preciso nos ataques. Seus golpes físicos teriam um aumento insano de força, podendo destruir seus inimigos com facilidade. Ele teria um sensor natural, o que o tornaria ainda mais difícil de surpreender em batalha. E o principal, o modo sábio combinado com Hiraishin e seus Rasengans misteriosos, criaria um estilo de luta praticamente impossível de ser combatido. Mas a real é que Minato nunca teve tempo para isso. Após a guerra, que já tomava praticamente todo o seu tempo, logo em seguida ele se tornou Hokage e o seu foco teve que mudar completamente. Minato sempre foi muito perspicaz, mas seu destino o colocou na posição de líder. Quando ele se tornou o quarto Hokage, suas prioridades acabaram mudando. Em vez de treinar e desenvolver novas técnicas, ele precisou focar na administração e proteção de Konoha. Diferente, por exemplo, do próprio Hashirama, que passou a maior parte de sua vida lutando batalhas e aprimorando suas habilidades. Minato, por outro lado, teve que assumir um papel mais diplomático e estratégico. E o pior, ele se tornou Hokage em um dos períodos mais turbulentos da história, porque sabemos que Konoha ainda estava se recuperando da terceira grande guerra ninja. Minato sempre tinha que lidar com tensões entre clãs e possíveis ameaças externas, e no fim, ainda precisou enfrentar o ataque da Kyuubi e a traição de Obito, o que acabou custando sua vida. Isso significa que, se Minato não tivesse assumido a posição de Hokage tão cedo, ele poderia sim ter continuado treinando e provavelmente teria aprimorado suas habilidades. Ele poderia ter completado seu Rasengan, dominado totalmente o modo sábio e criado novas técnicas de espaço-tempo que também poderiam revolucionar o mundo ninja. Mas é aquilo, o seu destino não o permitiu. E agora vem aquela grande questão. Se Minato tivesse vivido mais tempo, ele poderia alcançar o nível de Hashirama ou até mesmo superá-lo? E bom, se você está assistindo esse vídeo até aqui é porque você está curioso para saber a resposta, então me fortalece com seu like, se inscreve no canal e o mais importante, ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Mas a pergunta que não quer calar, o Minato poderia ter chegado ao nível do Hashirama? E a resposta mais direta é: não poderia. E olha só, não sou eu que estou dizendo, já que o próprio Kishimoto confirmou isso no one shot do Minato. No capítulo especial que ele lançou, ficou claro que o Minato tinha potencial para se tornar um dos ninjas mais fortes da história. Ele não só dominava as técnicas mais avançadas de espaço-tempo, mas também possuía uma mente brilhante, capaz de desenvolver jutsus únicos. Mas tudo que o Minato demonstrou ou que ele poderia alcançar não o torna nem de perto poderoso o suficiente para sequer ser comparado com o deus Shinobi. Você pode não concordar ou achar que o Hashirama é um ninja superestimado, mas a verdade é que ele foi o maior ninja de todos os tempos. Quando você para analisar os seus grandes poderes e o seu real potencial, você percebe que todos os combates lendários que ele teve, por exemplo, contra o Uchiha Madara, ele sempre se segurava de alguma forma. Quando o autor declarou que Minato possuía o mesmo calibre do Hashirama, o que dá a entender é que ele relacionava aquele momento em que o Kurama estava sendo contido
com os próprios selamentos que Hashirama usava para conter o Kurama. Mas eu te garanto que mesmo nessa área, Hashirama estava em um nível completamente diferente do Minato. Você duvida? Basta analisar. Mas em breve eu farei um vídeo mostrando o verdadeiro potencial do primeiro Hokage e o quão poderoso e completo ele realmente era. E eu irei provar nesse vídeo que a diferença de poder entre ele e o Madara era sim gritante. Mesmo que você acredite que Minato tinha a capacidade de superá-lo, lembre-se que a única técnica que realmente dá alguma vantagem ao Minato perante ao Hashirama é o Hiraishi no Jutsu. Mas querendo ou não, essa é uma técnica que foi desenvolvida pelo segundo Hokage, irmão de Hashirama, que assim como Minato, era muito inteligente e formidável e possuía inúmeros jutsus proibidos. E nem mesmo Tobirama em toda sua glória se comparava ao primeiro Hokage ou sequer tinha a ousadia de enfrentá-lo. Mesmo que Minato aprimorasse o seu Rasengan, dominasse o modo sábio de forma perfeita e ampliasse ainda mais o seu arsenal, você concorda que ele nunca alcançaria o nível no qual ele alcançou na Quarta Grande Guerra Ninja, onde ele não só possuía as mesmas habilidades que ele demonstrou em vida, como também possuía o boost de poder do próprio Kurama, e isso é sim surreal. E se mesmo com todo esse poder ele não tinha capacidade suficiente para derrotar Hashirama, não seria ele em vida, com técnicas aprimoradas, que conseguiria. E se você concorda comigo ou se também não concorda, me fortalece com seu like pelo bom trabalho que estamos fazendo aqui no canal do Nação Nerd. Se inscreve também no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos que estão por vir. E olha, eu te garanto que você vai se surpreender, porque a sequência é sim muito boa. E em breve eu estarei voltando com as batalhas aqui no canal. Vamos lá, hein? Eu conto com você. É isso, nação. Eu te espero num próximo vídeo. Fui!